E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos ao canal Física Babel. Eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre um escalar e um vetor. Mas antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever no canal e não esquece de ativar o sininho, tá? Para você poder receber sempre as notificações. Se você gostar do vídeo também, não deixe de dar um joinha, tá? Para contribuir com o canal. O que é um escalar? Olha só, quando nós vamos medir alguma coisa ou ver alguma medida de alguma coisa, se o único número, a única grandeza que for medida, já conseguir representar exatamente o que nós estamos medindo, ele é chamado de escalar. Mas como que é isso? Então, por exemplo, se eu falo que é 20 graus Celsius, 20 graus Celsius, eu consigo definir que é uma temperatura e que é 20 graus, está acima de 0 graus, que ele tem aquele valor lá de 20 graus. Se eu falo, por exemplo, que são 14 horas e 30 minutos. Olha, 14 horas e 30 minutos é a mesma coisa que 2 horas e meia da tarde. Então, para nós aqui no Brasil, nós conseguimos compreender exatamente o significado dessas duas unidades, por exemplo, os 20 graus Celsius e as 14h30. Então, quando eu falo um tipo de medida, grandeza, que eu só consigo definir ele simplesmente pela medida, só pelo número, então isso é chamado de escalar. Mas acontece que nem tudo que nós medimos e nos exercícios físicos irão aparecer, você não consegue medir tudo simplesmente com um número. Então, por exemplo, se eu falo, eu apliquei uma força, mas se eu falar assim, olha, eu apliquei uma força, mas tudo bem, mas como que eu apliquei a força? De que jeito que eu apliquei a força? Qual foi a intensidade dessa força? Então fica faltando alguma coisa. Então aí nós entramos nos vetores. Diferentemente dos escalares, os vetores eles precisam de ter três características específicas: o módulo, a direção e o sentido. O que é um módulo? O módulo é um número, é um tamanho unitário. Então, por exemplo, se eu falo que um vetor ele tem um tamanho unitário indo de um ponto até o outro, então eu estou afirmando que o comprimento desse vetor vale x, por exemplo, 15 centímetros. Então, esse é o módulo do vetor. Então, o comprimento dele vale, no meu exemplo aqui, vale 15 centímetros. Então, o módulo é um número que ele não necessita de sinal algébrico, ou positivo ou negativo. E lá no final do vídeo eu vou falar para vocês por que ele não necessita desse sinal positivo. Próxima característica, além do módulo, é a direção. Então, o vetor ele pode ser ou horizontal ou vertical. Mas nada impede, por exemplo, que eu tenha um vetor, por exemplo, inclinado. Então, só que eu tenho que fazer a decomposição desse vetor, tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Então, o vetor ele pode ser caracterizado como de direção horizontal ou vertical, ou seja, no eixo x ou no eixo y. E por último, para terminar de caracterizar o vetor, eu preciso saber o quê? O sentido, para onde que vai esse vetor. Então, por exemplo, eu posso falar que o vetor ele vai de um ponto A até um ponto B. Ele vai do sul para o norte. E assim eu consigo descrever de onde para onde que esse vetor ele está indo. Tá? Então, o vetor ele precisa ter módulo, direção e sentido. E quando eu falei lá atrás que o módulo não independe do sinal negativo ou positivo, na realidade o sinal negativo e positivo, ele irá nos dizer, ele será o sentido, ele irá explicar para onde esse vetor está indo. Então, por exemplo, eu tenho um ponto zero e se ele está indo para a esquerda, então ele é um vetor negativo. Então, o módulo dele será acompanhado de um sinal negativo. Então, só recapitulando, o escalar ele precisa somente de um número, uma única grandeza para ser caracterizado à medida, que pode ser positivo ou negativo, por exemplo, menos 10 graus Celsius ou 13h30, um horário, tá? E já o vetor ele precisa ter módulo, que é um número, a direção horizontal ou vertical e o sentido, que é de onde para onde que o vetor está indo. Se esse vídeo ele ficou claro para você, pelo menos para você ter essa esquematização sobre o que são escalares e o que são vetores, não esqueça de dar um joinha, tá? Muito obrigado!